Como somos uma associação sem fins lucrativos, estamos investindo todas as nossas receitas na produção de novos livros e na expansão das iniciativas em defesa da fé, tanto no YouTube quanto nas demais redes sociais. E graças ao apoio dos nossos membros patrocinadores, já conseguimos avançar com o curso de catequese tradicional até a 20ª aula. E nas 19 anteriores, o professor Marco Antônio fez uma introdução geral ao catecismo, abordou todo o credo, artigo por artigo, e também comentou sobre as principais orações para os católicos, o Pai Nosso e a Ave Maria. E agora, nós chegamos na 20ª aula com um novo desafio pela frente. Queremos explicar e sanar as principais dúvidas relacionadas aos 7 sacramentos: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a ordem, o matrimônio e a extrema-unção. Mas para cumprir com esta ementa e conseguir continuar avançando no curso de catequese, que tem 150 aulas previstas, nós precisamos da sua ajuda. Como os custos do setor audiovisual são altíssimos, pedimos que você se torne membro patrocinador em nossa plataforma, clicando no link disponível na descrição do vídeo. Além de ajudar a viabilizar a publicação de todo o curso, você terá como benefício o acesso exclusivo aos documentários que produzimos e também a dezenas de aulas que só se encontram em nossa plataforma online de membros. Saiba que a sua ajuda como membro patrocinador será fundamental para que possamos publicar cada vez mais vídeos gratuitos no YouTube, disponibilizando para todo o país um bem preciosíssimo, que está acima dos tesouros terrenos, a verdade católica que conduz o homem ao céu. E que viva Cristo Rei! Boa noite, meus caros, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso catecismo tradicional, seguindo sempre a estrutura do catecismo de São Pio X. Hoje nós vamos entrar, finalmente, num grande ciclo de estudos do catecismo de suma importância para o entendimento da fé e da revelação. A gente viu o credo, as orações, grandes orações da Igreja, e agora nós vamos começar a entrar no ciclo dos instrumentos de santificação, né? Vimos o que temos que crer, vimos como temos que pedir. Agora vamos estudar os meios que nos trazem a santificação. Então a gente abre esse novo ciclo com o estudo dos sacramentos, né? É um estudo de fôlego. Claro que pretendo fechar o assunto, quem sou eu, né? Mas vamos trazer aqui um panorama o mais amplo possível sobre esse tema, porque ele é essencial para nós adquirirmos as graças necessárias para chegar ao nosso fim último. E é isso que nós vamos começar a estudar hoje. Como tudo em seu início, a gente precisa de uma definição. Há várias formas de definir o sacramento, mas há uma maneira que é básica e completa, né? São os sinais sensíveis criados por nosso Senhor Jesus Cristo para nos conferir a graça santificante. Essa é a definição, uma das melhores definições de sacramento. Sinal sensível instituído por nosso Senhor para conferir a graça. O sacramento está construído em cima desses 3 níveis. Não pode faltar nenhum deles. E dentro de cada um deles, nós temos considerações que serão, então, estabelecidas, né? Os sacramentos, com esse nome, designando, como nós sabemos, e vamos relembrar, essas 7 ações, esses 7 sinais que foram nos dados, esse nome sacramento foi atribuído a esses sinais como uma forma de definição completa no século XII.
Mas isso, como nós já vimos em aulas anteriores, não significa que antes não se acreditava nos sacramentos. É que naquele momento houve uma primeira definição formal acabada sobre os mesmos. E vai acontecer similarmente, como sempre, em tudo na igreja, no Concílio de Trento, tá? Isso aí nós vamos também chegar a esses princípios dentro dos nossos estudos. Mas na antiguidade, é claro que eles já eram ministrados, já eram distribuídos e já fazia parte da fé dos católicos desde os apóstolos. Só que o nome não era sacramento. Aliás, era muito mais usual o nome mistério. Os mistérios da graça. Porque a palavra mistério aparece para nós como algo assim que nós desconhecemos completamente. No caso dos sacramentos, não. Quando se usa a palavra mistério, é para mostrar que por trás dos sinais sensíveis acontecem coisas que nós não vemos. Daí a igreja, com um estudo mais profundo, vai chamar esses sinais de sacramento. Tá? É o que a gente vai passar a estudar hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que guardar sobre os sacramentos é que eles só podem ter sido instituídos por Deus. Por quê? Porque em cada sacramento, uma matéria vai conferir uma graça. Isso é impossível a qualquer matéria. Eu não posso fazer com que essa mesa confira uma graça aos senhores. Não tem como. Só Deus é capaz de tirar uma graça da matéria que ele tenha escolhido e que essa graça seja efetiva no sinal que ela representa. Tá? Então, obrigatoriamente, todos os sacramentos, eles têm origem em Deus. Foram os 7 instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Se não foi, não é sacramento. É sacramental. Sacramental, mais à frente a gente vai ver o que é. Mas os sacramentos não. Os sacramentos foram todos criados, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Dos 7 sacramentos, nosso Senhor ensinou o que era, o que deveria ser usado para ser feito, qual matéria teria cada sacramento e realizou o próprio sacramento junto com os apóstolos, com exceção de um. Aí que é curioso, né? Dos 7 sacramentos, nosso Senhor disse, olha, a matéria vai ser essa daqui. Como vocês vão fazer? Desse jeito, olha aqui que eu vou demonstrar. Mas teve um que ele disse, a matéria é essa daqui, vocês vão fazer desse jeito, mas são vocês que vão realizar pela primeira vez. Eu estou falando do sacramento da crisma. Por isso, nós vamos ver e vamos estudar isso bem, é que o bispo faz aquela longa cerimônia da Quinta-feira Santa, benzendo os óleos sagrados, porque foi o único aprendizado da igreja que nosso Senhor ensinou, mas não fez na hora. Ele ensinou para a igreja fazer, e a igreja repete. Os outros sacramentos não, ele realizou pessoalmente todos os 6. A igreja recebeu a maneira de fazer dos apóstolos e repete. Por isso aquela solenidade gigantesca na confecção dos óleos sagrados. Mais à frente a gente vai ver isso com detalhe, como é a cerimônia e tal, própria do sacramento. Quando a gente chegar lá no sacramento, a gente vai ver isso todo direitinho. Mas todos eles, a origem deles foi em nosso Senhor Jesus Cristo. É o que confere ao sacramento toda a sua validade e toda a sua
liceidade. A gente vai ver a diferença de uma coisa para outra daqui a pouquinho, tá? Mas Nosso Senhor, então, institui esses sacramentos. Todos vêm dele. É claro que no futuro os heresiarcas vão questionar. Não, mas tal sacramento foi a igreja que inventou. Esse outro sacramento aqui também foi invenção da igreja. Nós vamos ver que não. Quando nós entrarmos em cada sacramento, um por um, a gente vai ver a origem de todos eles. Ah, professor, mas o matrimônio já existia, né? Existia, mas foi elevado à condição de sacramento. Tudo isso a gente vai ver no momento adequado, analisando um por um. Hoje a gente vai entender isso, que o sacramento é um sinal. Esse sinal é uma coisa que, claro, né? É óbvio, te sinaliza alguma coisa. Ele mexe com seus sentidos, ele te desperta alguma coisa. Logo, esse sinal é sensível. Logo, nesse aspecto do sacramento, eu vou sentir. Por que Nosso Senhor fez isso? Por causa da natureza humana. Nós não somos puro espírito, né? Somos corpo e alma. Então, nosso corpo precisa de sinais sensíveis, cheiros, texturas, som, aparências. Tudo isso nós precisamos para que o nosso sentido sinalize. Ó, está acontecendo isso. Por isso que o sacramento é um sinal sensível. Nosso Senhor é o autor de todos eles. Tá? Segunda coisa que eu acabei de falar. Nosso Senhor cria todos os sacramentos e dá para a igreja realizar. São os ministros. Tudo isso nós vamos ver. E o que o sacramento nos confere? A graça. Quando nós estudarmos mais a fundo os sacramentos, nós vamos ver que não é só uma graça que ela confere. Os sacramentos conferem a graça santificante e a graça própria do sacramento, que é a graça sacramental. Mas aqui, para efeito de definição, sinal sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos confere a graça. Tá? Então, essa é a definição de sacramento para a gente nunca mais esquecer, né? Eu uso a sensibilidade humana, dou autoridade e, com minha autoridade, eu concedo à matéria um poder. Só Deus pode fazer isso, conferir poder à matéria, tá? Logo, só poderia ter vindo dele. Ah, então quer dizer que os ritos lá do Antigo Testamento também eram sacramentos? Não. Ah, mas tem gente que menciona os sacramentos da antiga lei, mas não é sacramento. Não conferia graça nenhuma. Aquilo ali era um rito de iniciação, coisa que os hereges vão apontar para cima da igreja. Sacramento não é rito de iniciação. Sacramento é isso aqui. O que os judeus tinham lá no Antigo Testamento, sim, era um rito que Deus aceitava como uma forma de participação daquele povo no cumprimento dos preceitos religiosos. Mas não tinha nada relacionado a isso aqui, a graça que os sacramentos conferem. Tá? Isso aqui é algo novo que foi dado à igreja, para que a igreja distribuísse, para que a igreja realizasse para a salvação dos homens. Eu diria que isso aqui é a consequência do Calvário. É através disso aqui que os homens vão se salvar. É o que vem de Jesus Cristo através da graça, que é conferida pelos sacramentos. Então, isso é de suma importância
para a gente entender a vida católica. Até porque cada um desses sacramentos, eles têm características próprias que não podem ser violadas, tá? Não pode violar. Depois nós vamos entender por que elas não podem ser violadas e em que circunstâncias elas podem ser violadas mais à frente, ok? Uma coisa também interessante que o sacramento traz é talvez a parte mais espinhosa da definição. O sacramento, senhores, não se assustem, é um símbolo. E pronto, heresia. Ele só simboliza símbolo no sacramento. Ele acontece da seguinte maneira: quando eu pego a bandeira do Brasil, boto lá estiada no hino nacional, aquilo ali é um símbolo do Brasil, não é? O Brasil está ali dentro daquele pano? Não. É um símbolo do Brasil. Se eu pisar na bandeira, eu atento contra o Brasil? Atento. Atento, mas atento contra o simbolismo do Brasil. Vamos supor que a bandeira fosse um sacramento. Só questão de exemplo. O Brasil todo estaria ali dentro. Claro que não é, porque aí é um símbolo no sentido que normalmente nós damos acepção, nós damos aceitação. No sacramento, não. Tudo que o sacramento simboliza, ele realiza verdadeiramente. É simbólico que não é simbólico, mas chama símbolo mesmo. Tá? Então, o que a água do batismo, por exemplo, simboliza, ela realiza. Tá? Isso é próprio do sacramento. É o único símbolo que não simboliza. É o símbolo que realiza. Só o sacramento faz isso. Mas por que escolher esse nome símbolo? Justamente por causa do sinal. Porque ele sinaliza aos nossos sentidos o que aquilo ali está te entregando. Então, no momento em que ele realiza aquilo que ele simboliza, ele desperta na nossa alma a compreensão da coisa. Na hora que eu olho lá o bebezinho recebendo a água do batismo na testa, foi sinalizado para mim que naquele momento a criança recebeu os dons, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, as virtudes todas, a graça santificante, a extinção do pecado original, tudo ali aconteceu na hora que aquela aguinha bateu na cabeça da criança. Agora, eu vou sentir essas coisas acontecendo? Vamos supor que ao invés de uma criança, tivesse ali um adulto, né, se batizando. Na hora em que a água bater na cabeça, ele vai sentir essas coisas acontecendo? Ele vai sentir a água. Mas a água vai conferir a ele, naquele rito, todas as graças próprias do batismo. Tá? Peguei o batismo como exemplo, mas isso vai acontecer em todos os sacramentos. Tá? Então, é a primeira visão que a gente tem que ter de sacramento. Então, quando falar de símbolo em sacramento, esqueçam a noção de símbolo que os senhores têm. É diferente agora. É outra forma de proceder. Tá? A simbologia agora é real. O Brasil é a bandeira. Tá? Então, é a primeira noção que a gente tem que ter
em relação à definição do sacramento. Muito bem. O sacramento, esse símbolo, esse acontecimento que se dá no momento em que a matéria nos provoca uma sensação, a água molhando o rosto, por exemplo, é o momento em que acontece a eficácia do sacramento. E essa graça, ela acontece pela própria matéria sacramental. Nosso Senhor é o autor disso tudo. Mas ele não vem ali, aparece para a gente lá do céu e realiza. Ele dá esse poder através da matéria. Então, o sacramento, ele se opera por uma expressão em latim que dá toda a definição exata. Ex opere operato. Ex opere operato. Realiza-se a obra pela própria obra. Se fosse um sacramental, que a gente depois vai saber o que é, seria ex opere operantis. Depende da disposição. Aqui não depende de nada. Bateu todas vamos dizer assim, as condições da realização do sacramento estão presentes, aconteceu o sacramento, a pessoa recebe as graças do sacramento. Pela própria obra, a obra é feita. Pelo toque da matéria santificada, a graça entra na alma da pessoa. Eu sinto a graça entrando? Não. Eu só sinto o sinal sensível. Mas como é que eu sei que eu recebi o sacramento? Se você conseguiu observar as condições. Eu tenho as condições, que daqui a pouco nós vamos ver quais são, as condições para que o sacramento aconteça. Você tem? Tem. Então ele aconteceu. É, novamente, aquilo que eu sempre falo, uma adesão racional à verdade revelada. Tá? Enfim, infelizmente, em muitos sacramentos, às vezes, por conta da nossa natureza, por conta dos nossos defeitos, às vezes a gente pensa que quando recebe o sacramento a gente vai sentir alguma coisa. Não, não vai sentir nada. Vocês só vão sentir o sinal sensível daquilo que foi santificado por Nosso Senhor. Ok? E dado à igreja para que ela realize. Ele deu esse poder aos apóstolos e os apóstolos conferiram aos seus sucessores esse poder de transmissão do sacramento. Há exceções nesse sentido? Eu acho que só não digo que são exceções, não. Eu digo que, na verdade, há algumas pequenas diferenças. Por exemplo, no caso do matrimônio, né? É o único sacramento onde o ministro não é o padre. Tá? A gente vai entender por quê. Que no matrimônio não é o padre que realiza o sacramento. O padre, ele confere o poder da igreja, mas precisa do ministro que não é ele. Nós vamos ver em tempo oportuno. Então tem essas pequenas diferenças. Mas, em geral, você tem, em todos os sacramentos, você vai ter que ter o ministro ordinário e o ministro extraordinário. 2 sacramentos. Isso aí vai dar um monte de polêmica. Mas lá no futuro, quando a gente chegar em cada sacramento, a gente vai ver isso devagarinho. Ok? Eu falei um pouquinho dos sacramentos da lei antiga, né? Que não eram sacramentos.
mas chama-se sacramento da lei antiga, né? Os teólogos botam aspas, tá? Sacramentos da lei antiga. Não eram sacramentos, tá? Eram, vamos dizer assim, prefigurações dos sacramentos, né? Quais eram eles, por exemplo? Os ritos de sacrifícios expiatórios, que era, de alguma maneira, uma religião natural de sacrifício de animais, né? Que vem lá desde a da antiguidade, claro que com certos requintes dados depois de Moisés e com os sacerdotes, mas é aquele mesmo rito, né? Assim como os pães da proposição, a manducação do cordeiro e a consagração dos sacerdotes. Essa consagração dos sacerdotes dá a impressão que era sacramento, porque conferia aos levitas uma certa ordem sacerdotal, mas não. Era meramente uma apresentação para tal, destinada a uma determinada tribo de Jacó, que eram os levitas, que foram separados para o sacerdócio. Tanto não era sacramento, que Nosso Senhor nem levita era. Ele era da tribo de Davi, que não era sacerdotal. Logo, o sacerdócio católico, ele nasce do céu, é de Nosso Senhor, e não do sangue, e não de uma descendência, mas do próprio Deus. Tá? Propositadamente, Nosso Senhor veio da tribo de Davi e não de Levi. Né? Então, para mostrar, olha, o sacerdócio agora ele é maior, é outro sacerdócio, não era sacramento. Tá? Mas vocês vão ver nos livros, sacramentos da antiga lei não eram sacramentos, é só uma nomeação para facilitar o entendimento. Né? Pois bem, quais são os sacramentos? Né? É só a gente seguir mais ou menos a ordem da vida humana. Há um sacramento para cada situação da vida humana. Né? Você vai ter lá o batismo, que vai trazer você para a igreja, herdeiro do reino do céu, né? Participante da herança de Jesus Cristo. Conferir a você a graça santificante e a vida sobrenatural, o dilatamento da alma com capacidade de ver Deus face a face, porque quem não é batizado não consegue ver Deus face a face, tá? Não é nem dizer que Deus, não quero essa pessoa perto de mim, não é isso não. É porque a alma não batizada não tem essa capacidade. É o mesmo que eu quisesse esvaziar o oceano com um copinho, não dá. Não vou tentar, eu não vou conseguir. Né? A mesma coisa é assim, a alma não batizada. Depois vem o sacramento que faz a gente ficar adulto, né? Que é a crisma. Como se fosse assim, a vida adulta espiritual, entendeu? A infância espiritual, a vida adulta espiritual. Depois nós temos a penitência, que é para corrigir os nossos erros, né? Sacramento. Depois vai vir o sacramento da Eucaristia, que é o alimento da alma. Nós não precisamos comer, beber, né, para sobreviver, então a alma também precisa de alimento. Aí depois virão os outros sacramentos, que são os sacramentos da ordem da sociedade, o matrimônio e a ordem sacerdotal, ou seja, o fundamento da família que nós vamos viver e a chefia da sociedade. Porque, de alguma maneira, a igreja ela conduz moralmente, ou pelo menos deveria conduzir moralmente a sociedade, ou o Estado deveria permitir tal coisa em circunstâncias específicas. E, por fim, o sacramento da hora derradeira, que é a hora da morte, que é a extrema unção. Então, são os 7 sacramentos. Estes sacramentos são encontrados na vivência da vida cristã desde os primeiros séculos, só que eles não tinham esse nome. Os nomes serão fixados pela igreja como uma forma de, parece redundância, sacramentar o sacramento. Né? A igreja vai sacramentar o sacramento, vai dar os nomes de cada um deles, vai formatar, vai explicar, vai trazer para os fiéis o que cada um deles pode trazer para nós. Tá?
Então, esses princípios que norteiam o sacramento, eles são de forma geral e vão servir para todos eles. Os pormenores de cada um deles, nós vamos passear, vamos dizer assim, na análise de cada um desses sacramentos durante as nossas aulas. Perfeito? Vamos seguir então, né? Pois bem, todo sacramento, para ter a sua eficácia, ele precisa ter matéria, né? Forma, ministro e intenção. Alguns autores botam ministro e a intenção numa só posição, mas são coisas distintas. Porque você precisa que o ministro queira fazer o que a igreja sempre fez. Ele não pode querer algo diferente daquilo, tá? Mas os sacramentos, eles vão ter que possuir sempre isso: matéria, forma, ministro adequado e intenção. Forma, matéria, intenção e ministro. Pode mudar a ordem também, que não tem problema. Forma, matéria, intenção e ministro adequado. Se não tiver isso, o sacramento pode não ter a eficácia e sequer acontecer. Esse é que é o grande problema. Porque se houver algum erro nesses 4 fundamentos, o sacramento ele é inválido. Ele não aconteceu. Tá? Então, vamos supor, o padre está batizando e usou suco de caju, né, na hora de usar água. Não pode. Tem que ser a matéria escolhida por Nosso Senhor para ser a parte sensível do sacramento. Tá? O outro sacramento, por exemplo, do crisma, por exemplo. A igreja prescreve os óleos que podem ser usados ali naquela situação. Mas não usamos isso, usamos outro tipo de óleo diferente. Não pode. Não pode, vai faltar a matéria do sacramento. O sacramento vai ser, no mínimo, duvidoso. E no que se refere a sacramento, não se pode ter dúvida alguma. O indivíduo tem que ter a plena certeza daquilo que ele está recebendo. Tá? Então, toda vez que nós formos receber um sacramento, nós temos que ter essa certeza. Né? Por isso que, indo ao ministro adequado, você, em tese, teria certeza dos sacramentos que você está recebendo. Né? Quando um padre está me batizando, eu parto do princípio que aquele indivíduo é um padre, é ordenado, né, pela igreja, tá? Entendeu? Então, o sacramento, ele precisa ter essas 4 coisas: matéria, forma, intenção e ministro adequado. Isso é muito sério. Quando a gente for estudar, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, nossa, eu penso que um sacerdote, quando está sendo formado para realizar o sacrifício do altar, ele tem que ter uma formação ali muito sólida. Porque se ele fizer aquilo ali de uma maneira diferente do que a igreja prescreve, ele pode não estar consagrando. É muito sério. Toda a vida sacramental, ela é muito séria. Não pode ser feito na brincadeira, no improviso, né? Eu sei que, por exemplo, quando a gente for falar do batismo, né?
tem as chamadas perguntas clássicas, né? Ah, mas se eu estiver morrendo e não chegar na igreja e tiver alguém do meu lado e o indivíduo pode batizar, tudo isso são, claro, situações de exceção. E a igreja tem o seu parecer quanto a isso nos determinados casos que nós vamos ver dentro de cada sacramento, tá? Mas, em geral, você tem a certeza que foi batizado, porque você está ali diante do ministro, com a matéria correta, da forma correta. A gente vai ver qual que é a diferença de matéria, forma, intenção e ministro correto, tá? Tem que estar tudo certinho, tudo arrumadinho. Isso não é brincadeira. É por isso que a igreja cerca os sacramentos de um monte de ritos, né? Por exemplo, agora está vindo a Semana Santa, né? A Semana Santa é o momento que a igreja vai formatar a matéria dos sacramentos que ela vai usar durante o ano inteiro, né? Vocês vão ver lá nas cerimônias da Quinta-feira Santa, do Sábado Santo, principalmente, mas da Quinta-feira, né? Lugar, por exemplo, numa catedral onde tem um bispo, a missa da Quinta-feira Santa, ela é a maior missa do ano da igreja. Porque é onde tem o bispo, ele vai fazer a bênção dos óleos sagrados que serão usados pela igreja durante o ano. E o rito é tão grande, é tão complexo, é tão profundo, porque a igreja ouviu de Nosso Senhor: olha, isso daí eu não realizei aqui, mas vocês têm que fazer. Por isso que é a cerimônia mais requintada, mais profunda, mais solene, mais grandiosa, porque eles receberam uma incumbência de Nosso Senhor diretamente, tá? E no Sábado Santo, a igreja vai benzer a água que vai ser usada no batismo, vai benzer a água benta, transformar a água benta. Só que nesse momento que a igreja, por exemplo, está produzindo a água benta, ela está produzindo um sacramental. Aí já embola na cabeça, né? Ué, como assim? Bom, a água do batismo é água corrente, né? A pia batismal, que está lá na igreja, ela foi abençoada também, né? Ela foi resguardada para o uso na hora do sacramento. A água benta que os senhores fazem pelo sinal quando entram na igreja é um sacramental. Qual a diferença? Aquela água benta só vai produzir os efeitos que ela tem de acordo com as disposições de quem está recebendo. Então, se eu estou em pecado mortal, eu não vou receber graça nenhuma daquilo ali, né? Essa é a diferença do sacramental, porque é uma coisa que a igreja instituiu por ela mesma, pela sua autoridade, pelo seu poder. Agora, o sacramento não. A água do batismo bateu na cabeça do indivíduo, o indivíduo está cheio de pecado ali, né? Vamos supor um adulto que vai se batizar na vida já provecta, né? Vai estar cheio de pecado ali. Ah, então o sacramento não vai funcionar? Vai funcionar, porque o poder do sacramento está no próprio sacramento, tá? Outra coisa também que a gente precisa guardar nos sacramentos é a diferença de validade para licitude. Ah, esse sacramento não é lícito, esse sacramento não é válido. Existe uma diferença que a gente precisa entender também. Validade do sacramento é quando ele preenche os 4 requisitos que eu acabei de falar. Licitude é quando falta-lhe alguma coisa em relação à autoridade da igreja. Exemplo clássico, a igreja ortodoxa. Os sacramentos da igreja ortodoxa
são válidos? São, mas não são lícitos. Olha aí, se eu comungar na igreja ortodoxa, eu estou pecando. Mas está valendo o sacramento dele. Complicado isso, hein? Até na prática, a gente fica meio complicado. Por quê? Eles estão separados da igreja. É válida. O padre ortodoxo é padre. Só que é um padre ordenado ilicitamente. Olha aí, que coisa complicada. É? Você recebeu a ordenação, mas por que é válido? Porque a origem deles é apostólica, não é? Eles têm a matéria, têm a origem divina, usam a forma correta, o padre ministra os seus próprios sacramentos, mas perderam a unidade com a igreja de Roma. Né? São cismáticos, se separaram, formaram uma autoridade, uma igreja nova, com autoridade própria, com bispo próprio, mas por causa da origem apostólica deles, né? Até o século XI, eu estou falando dos gregos, né? Até o século XI era a igreja católica. 1094, não é isso? Ou 1084? Agora é o 54? Bom, o fato é que foi no século XI que acontece a separação definitiva. Já tinha acontecido alguns ensaios anteriores, mas ali foi o rompimento mesmo. Constantinopla, pum, se separa de Roma. Naquele momento acontece o cisma. E eles levam com eles toda aquela tradição apostólica, né? Mas é ilícito. Eles vivem um sacramento de ilicitude, que não é possível encontrar neles a eficácia dos sacramentos, mas eles estão lá. Padre é padre, o batismo é batismo. Olha que loucura. Isso tudo porque houve uma pequena colocação, que não foi pequena, né? Que foi a separação da autoridade do bispo de Roma, né? Que fez todo o rompimento, tá? Então, por isso que a igreja, também na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, vai rezar pelo retorno dos cismáticos, né? Lá na oração da Sexta-feira Santa, a igreja reza. Quem são esses cismáticos? São os orientais, né? Que infelizmente estão separados até hoje. Existem os católicos orientais, tá? Só para esclarecer. Para toda igreja ortodoxa existe o ramo católico que permaneceu fiel a Roma. Então existe lá o Melquita, a igreja Melquita é católica. Tá? Os sacramentos deles são válidos e lícitos. Tá? É a igreja Melquita. A igreja Maronita também é católica. Aliás, Maronita não tem nem ortodoxo. Todos eles são católicos, mas é a igreja oriental. E assim, para cada ramo ortodoxo, existem aqueles católicos que permaneceram fiéis. Infelizmente, é a minoria. Tá? Tem igreja russa católica? Tem. Igreja russa católica, que é a igreja que faz o rito de São João Crisóstomo, segundo os eslavos, e é submetida a Roma. Né? Há um pouquinho, um grupinho pequeno, mas tem lá. A grande maioria da Rússia é ortodoxa. Tá? Então, é só para dar um exemplo de como uma separação torna difícil a vida sacramental. E dentro da própria igreja, dentro do próprio sacramento, você, se faltar um dos 4 requisitos, o sacramento fica no mínimo duvidoso. Quando isso acontece, a igreja pode
fazer a chamada ministrar o sacramento sob condição. O padre não tem certeza? Ih, meu amigo, eu não sei se você foi batizado. Porque, curiosamente, algumas igrejas protestantes históricas, a igreja entende que o batismo é válido. E aí o padre vai ter que fazer uma análise da coisa. Qual igreja você foi batizado? Ah, a igreja luterana, original, tal. Normalmente esses indivíduos fazem o batismo direitinho, né? Mas se pairar qualquer sombra de dúvida, faz-se o sacramento sob condição. Ou seja, se você não recebeu da primeira vez, vai receber na segunda vez. Se você já recebeu, a segunda vez não vai realizar nada, tá? Porque nós vamos ver também mais adiante que existem os sacramentos que imprimem caráter e os sacramentos que você pode receber várias vezes. Os que imprimem caráter é uma vez só. Acabou. Os sacramentos que não imprimem caráter, que você acaba tendo que fazer novamente, você pode receber várias vezes, tá? Há uma diferenciação também entre sacramentos dos mortos e sacramentos dos vivos. Mortos aqui, quando eu falo, não são os defuntos. Os mortos são aqueles que estão em estado de pecado mortal. Perderam a graça. Então são mortos, são membros mortos da igreja. Então existem o sacramento dos vivos e o sacramento dos mortos. O sacramento dos mortos vai trazer o indivíduo de volta da condição de morto para vivo. E o sacramento dos vivos vai conferir uma graça a mais nas graças dos sacramentos que o indivíduo já tenha recebido em vida. Por exemplo, o indivíduo que foi batizado recebeu a graça santificante, a graça sacramental. Quando ele foi crismado, ele recebeu mais uma graça própria do sacramento da crisma. E se ele se casou, ele vai receber uma outra graça própria do sacramento do matrimônio. E se ele for ordenado, não dá, só se ele ficar viúvo. Mas se ele receber a ordem, ficou viúvo, ele vai receber a ordem, e quando ele receber a ordem, ele vai receber as graças inerentes do sacramento da ordem. Então ele pode acumular essas graças conforme ele vai recebendo os sacramentos. Tá? Então, esse acúmulo de sacramentos, esse tesouro que você pode construir dentro de você, quando você faz isso com o que imprime caráter, você leva aquilo para sempre. Vamos supor que o indivíduo tenha recebido a ordem, né? E por alguma circunstância da vida, ele teve que pedir para sair das funções sacerdotais. Pode acontecer, tá? Ele vai sair das funções sacerdotais, ele vai estar proibido de ministrar os sacramentos. Não, às vezes não é por punição, não. Às vezes é porque ele quis mudar de estado mesmo. Mas ele nunca vai deixar de ser padre. Tá? Há casos, eu conheço um caso de um padre, um excelente padre, né, que se ordenou. Ele foi padre durante 6 anos, 4, 5, 6 anos, e entendeu que não dava mais. Não sei por quais motivos, nem como foi o processo dele. Sei que ele encaminhou tudo direitinho, fez o processo bonitinho, esperou a resposta do Vaticano, e o Vaticano autorizou a ele afastamento das ordens, afastamento da ministração dos sacramentos, conferiu a ele o retorno à vida civil e ele se casou. Mas ele vai ser padre ad eterno, tá? Porque
o sacramento da ordem, nós vamos ver que é um sacramento que imprime caráter, tá? Caráter sacramental, assim como o batismo, assim como a crisma, tá? Vamos ver também que tem sacramentos que são essenciais para a salvação e outros que a gente não precisa receber para se salvar, mas não pode também ser negligenciado, tá? Então, por exemplo, criancinha se batizou, se a criancinha morrer 2 minutos depois, vai para o céu, né? Alcançou a graça, alcançou a salvação, mas sem precisar de nenhum outro sacramento. Já foi, né? Ou seja, ele não recebeu a crisma, ele não recebeu a comunhão, ele não recebeu os sacramentos da ordem social, mas se salvou. Então, isso já de cara, de primeira, já se nota a necessidade do batismo. Isso a gente vai ver no tempo oportuno dentro dos nossos estudos, ok? Então, é esse cuidado que a igreja vai ter com os sacramentos, com os ritos sacramentais, ele faz parte dos tesouros da igreja, né? Ele faz parte do, vamos dizer assim, da proteção que a igreja sempre conferiu aos ritos sagrados. Mais à frente, a gente vai estudar a missa, né? Mais lá para frente. Mas, por enquanto, a gente vai se preocupar com essa proteção que Deus dá ao sacramento. Quando nós estudarmos, daqui a algumas aulas mais para frente, o sacramento da Eucaristia, nós vamos ver que o sacramento da Eucaristia ele vai ser abordado em 3 fundamentos, tá? Eucaristia como presença real, Eucaristia como sacramento, Eucaristia como comunhão e Eucaristia como sacrifício. Nós vamos abordar o sacramento em 3 bases profundas, porque é realmente o maior dos sacramentos. Por quê? Porque ele é o autor dos sacramentos que está ali. Quem criou os sacramentos está ali. Então é maior, né? Quem cria é maior do que a criatura, não é? Então, o sacramento da Eucaristia é o maior dos sacramentos. A gente vai ver. Então, vai nessas 3 bases, tá? O sacramento do matrimônio talvez seja o sacramento que mais... são dos sacramentos que mais dão perguntas. É o sacramento do matrimônio, né? Porque o Oriente, por exemplo, acabei de falar da Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental, o ministro é diferente da Igreja de Roma. Tem uma diferença entre o ministro do matrimônio na Igreja do Oriente e o ministro do matrimônio na Igreja Romana, né? E o pessoal faz muita pergunta em relação ao matrimônio, é o sacramento mais perguntado. Mas talvez aquele que a gente se debruce mais seja a Eucaristia, porque a presença real é uma das coisas mais contestadas pelos inimigos da igreja. O sacramento como comunhão é o que ele realiza dentro de nós. E o sacramento como sacrifício é ele acontecendo dentro da missa. Tá? Então, a gente vai seguir esses 3 fundamentos, né, principais. Os outros sacramentos também são de suma importância. Nós vamos ver, por exemplo, que alguns sacramentos possuem uma matéria próxima e uma matéria remota, né? Essa matéria próxima e matéria remota do sacramento, por exemplo, acontece no sacramento da penitência, que a gente chama de confissão, né? Mas é o sacramento da penitência. Nós vamos ver qual a diferença de uma matéria próxima e de uma matéria remota que compõe o sacramento. Tudo isso parece muito subdividido, mas é justamente para que a gente entenda a gravidade, a necessidade e o problema relacionado à vida sacramental é a distribuição dos sacramentos. Ok? Feito? Pois bem.
Bom, vamos ver também, dentro do estudo dos sacramentos, né, que em alguns deles se faz necessário a presença dos padrinhos, né? Nós vamos também entender durante o nosso curso por que precisa de padrinho, qual é a função do padrinho nesses sacramentos, né? Isso dá muita confusão. As pessoas não sabem muito bem o que fazer. O que eu faço se eu for padrinho de crisma? Será que o padrinho de crisma tem um vínculo semelhante ao padrinho de batismo? Tudo isso a gente vai ver, tá? Por exemplo, cada sacramento acontece num momento. Juntei o rito todo, né? Eu tenho aquelas 4 condições. Tá bom, o padre está realizando aquilo. Que hora o sacramento acontece? Que hora ele se dá? Em todos eles, na maioria deles, você tem um momento preciso em que ele acontece. Mas tem um sacramento que a igreja não sabe bem quando acontece, só que ele acontece, tá? E é o sacramento da ordem. Nós vamos ver que Pio XII tentou resolver a questão, mas ainda fica uma incógnita. Quando a gente estudar o sacramento da ordem, o rito de ordenação do sacerdote, nós vamos tentar entender quando que ele se dá exatamente, né? Porque há duas situações ali do sacerdote, que eu não vou adiantar, em que entre essa coisa e essa coisa o padre se ordenou. Agora, ele se ordenou aqui ou aqui, né? Ah, isso é uma bobagem. Não, não é bobagem não. Porque se houver um erro ali por parte do bispo, o padre não é ordenado. Você vê como tem que ser quase cirúrgica a ação dos sacramentos, né? O padre, quando está ali no altar realizando aquilo, ele tem que estar completamente mergulhado no que ele está fazendo. Porque se ele errar uma coisinha ali, o sacramento não se realiza. Ok? Bom, essa foi a visão geral do sacramento. Visão geral, introdutória, tá? Dos sacramentos. Na próxima aula, a gente vai entrar então no primeiro sacramento. E se algumas consideraçõezinhas eu propositadamente não falei, porque vai suscitar dúvidas, podem atrapalhar a compreensão do que é mais essencial. Mas quando nós estivermos dentro de cada sacramento, aí a gente vai poder analisar profundamente certas questões relacionadas à ordem dos sacramentos e à vida sacramental. Perfeito, meus caros? Então, senhores, por hoje é só. Eu agradeço a paciência dos senhores. Vamos fazer uma oração. Nosso auxílio está no nome do Senhor, do céu e a terra.